Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Depois de muito tempo sem gravar, eu pretendo retomar os estudos aí do nosso artigo 5º e, claro, dando continuidade de um modo geral a toda a Constituição. Então, sem mais delongas, nós paramos para analisar agora o artigo 5º, inciso 5, que vai dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que a gente pode destacar nesse inciso é que a palavra principal dentro dele é o direito de resposta proporcional ao agravo. Então perceba que aqui há uma razão de proporcionalidade entre o agravo e a resposta, e ainda tem a preceituação de que haverá um plus, haverá, além do direito de resposta, a garantia de indenização. E aí são três tipos de dano: o dano material, moral e o dano à imagem. Vamos seguir aqui para entender qual que é o contexto desse inciso dentro da nossa Constituição. Então, esse inciso 5º, ele está falando exatamente do direito de resposta. A proteção da honra, imagem e a reputação das pessoas físicas ou jurídicas. Vocês sabem muito bem que as proteções que nós temos nos direitos individuais, lá do artigo 5º, elas são destinadas principalmente a pessoas físicas. No entanto, no que couber, elas cabem também à pessoa jurídica. E esse é claramente um dos grandes exemplos. O professor Daniel Sarmento, que é um expoente aí dentro do direito constitucional no cenário brasileiro, ele fala da restrição da liberdade dos titulares dos meios de comunicação social. E veja bem, como que a gente tem que encarar essa restrição que diz o professor? A restrição é do que se pode veicular, mas não de forma tão fechada. A liberdade, ela é plena. A liberdade é o princípio máximo, a liberdade é o pressuposto máximo de um Estado democrático de direito. O que se quer dizer aqui, e foi o que eu entendi da leitura do professor Daniel Sarmento, é que há uma restrição da liberdade no momento em que você exige o direito de resposta. Então, digamos que tem um veículo de comunicação X que veicula um determinado fato atribuído a A. O A terá o direito de que a sua versão seja exposta dentro desse veículo X. Então, esse direito que o A tem de fazer essa versão ser exposta é nesse sentido que há essa restrição da liberdade. Restrição da liberdade no sentido de que, já que o veículo X imputou ou permitiu que alguém imputasse um fato a A, ele será compelido, ele será obrigado a que seja ouvida também a versão do A. Aí que está a declaração do professor Daniel Sarmento exatamente nesse sentido. E no que a gente pode continuar a analisar o artigo 5º, inciso 5, ele permite a viabilidade de contraditório perante a opinião pública, já que foi veiculada uma informação, então é assegurado o direito de resposta a essa informação. É a possibilidade de levar diferentes visões à opinião pública, exatamente para que o público crie a sua própria verdade diante daquilo. É a apresentação dessas visões. A gente percebe isso muito durante campanhas eleitorais, quando é veiculado numa propaganda uma ofensa ou um ataque a algum candidato com o qual se está concorrendo, e a Justiça Eleitoral concede o direito de resposta. Mas isso é muito comum em qualquer veículo de comunicação. Abra uma matéria numa Globo.com, no UOL, que você verá quando eles atribuem algo a alguém, sempre no final eles falam qual que foi a manifestação da defesa daquela pessoa, ou quando muito falam até a finalização
dessa reportagem, não obtivemos resposta da pessoa. Esse é o direito à resposta. E basicamente os princípios envolvidos é o princípio da equivalência, ou são, né, o princípio da equivalência, que tem ligação direta com a igualdade de armas, e o princípio da imediatidade. O princípio da equivalência está diretamente ligado a essa ideia da proporcionalidade que a gente viu aqui no inciso 5º. E por mais que não diga aqui, mas a proporcionalidade ela tem duas versões. Uma versão que é uma versão circunstancial. Como assim? A versão circunstancial é de que o agravo, né, aquilo que foi dito sobre alguém, a outra pessoa tem direito de responder proporcionalmente àquilo. Então, a mesma altura. E a outra característica dessa proporcionalidade é uma ideia temporal. Porque de nada adiantaria se um veículo de comunicação, por exemplo, expusesse um determinado fato, de nada adiantaria que a pessoa exposta só tivesse o direito de resposta 30, 40, 50 dias depois. Porque aquilo já teria tomado conta da opinião popular. E permitiria com que muita difamação, muita informação falsa fosse veiculada sem garantir o direito de resposta. Então, o que a gente extrai da proporcionalidade? Essa equivalência, que a gente pode chamar de circunstancial, e essa imediatidade. Então tem que ser logo após. De preferência, no mesmo momento em que um veículo de comunicação externa uma opinião, que ele externe também a opinião da outra pessoa. Então esses são os principais princípios envolvidos. Por parte da doutrina, o entendimento de que há uma ausência de norma regulamentadora, já que uma lei que foi de 1967, a Lei 5.250, ela depois teve uma decisão em que ela restou considerada não aprovada. Então, há ausência da norma regulamentadora. E o que se verifica é exatamente um modelo da liberdade com responsabilidade. Então, é aquela liberdade que não exceda os limites da própria liberdade. A gente pode extrair claramente uma vedação à censura, já que a liberdade ela é plena, então a vedação à censura e a proibição do anonimato, além da responsabilização civil. Deve-se fazer um uso correto dessa responsabilização. A responsabilização tem que ser da seguinte maneira: não se pode, por meio da responsabilização, acabar se asfixiando a liberdade de expressão. Já que a liberdade de expressão ela tem que ser plena. Não pode ser usado como censura também ulterior, ou seja, para frente, é o chamado chilling effect, que seria um efeito resfriador. Então a censura ela não pode ser prévia e tampouco ela pode ser posterior, como um efeito para resfriar qualquer intento de manifestação de vontade. E aqui eu trouxe a responsabilidade subjetiva da imprensa. Que caso fosse adotado um modelo diferente da responsabilidade subjetiva, se fosse um modelo objetivo, a imprensa seria amordaçada. O modelo estadunidense, que eu trouxe aqui como exemplo, ele permite a responsabilidade por dolo real ou eventual, que é incompatível com a nossa Constituição. Aí eu trouxe um exemplo do caso que ficou muito conhecido, e lá na Suprema Corte americana eles costumam tratar esses casos diferente de nós que temos o costume de tratar por meio de controle de constitucionalidade. Então, a DIN número tal, lá eles tratam caso fulano versus cicrano. Então, o caso Sullivan versus o jornal The New York Times. Porque antes desse entendimento da Suprema Corte, era entendido que qualquer caso mesmo, de declaração falsa devia ser punido. Qualquer caso. Aí o Sullivan, ele era um chefe de polícia eleito, ele processou, dentre outras pessoas, salvo engano foram 4,
os réus que ele elegeu, o The New York Times. E com que motivo ele fez isso? Porque houve uma matéria do jornal, essa matéria não falava o nome do Sullivan, é importante ressaltar isso, mas falava dos abusos que a polícia de Alabama havia cometido contra estudantes que protestavam. A Suprema Corte ela reverteu a decisão de primeiro grau, porque a decisão de primeiro grau ela entendia que o jornal teria agido com culpa ao veicular aquilo e aquilo teria se agarrado à imagem do policial que era chefe lá dentro da polícia de Alabama. A Suprema Corte ela reverteu essa decisão. E aí houve um entendimento de que deve haver ou o dolo real ou o dolo eventual. Aliás, eu trouxe até aqui as terminologias. Quem tiver interesse em pesquisar dentro da jurisprudência norte-americana, existem vários trabalhos, até brasileiros mesmos, falando dessa questão, que é a figura do actual malice, que é o dolo real, e do reckless disregard of whether it was false or not. Basicamente, essa segunda frase quer dizer o dolo eventual, é a falta de preocupação se aquilo que você veiculou é falso ou não. E como nenhuma dessas duas coisas foi verificada no caso Sullivan, então a Suprema Corte reverteu a decisão e disse que não havia a responsabilidade do The New York Times. A ideia de proteção dessa liberdade de expressão, principalmente da imprensa, e a falta de proteção dos direitos da personalidade. Por que a falta de proteção? A gente tem que ter uma régua balizadora para entender o quanto que aquela imagem foi prejudicada, independentemente de ter havido intenção ou o chamado dolo eventual. O que a gente tem que procurar preservar é esse exame da abusividade do exercício da liberdade de expressão. E aí é um exame em caso, vai depender de situação para situação. Não se pode ter um parâmetro fixo, determinado de antemão. E ali dentro do que diz o inciso 5, a gente vai ver que foram 3 danos que foram elencados. Eu trouxe aqui a definição desses 3 danos. O dano material, que quer dizer a imediata expressão econômica, daí a ideia da materialidade. O dano moral, que é a insuscetibilidade de quantificação econômica, é exatamente o oposto. Esses dois aqui operam com grandezas opostas, se for feita uma análise bem detida. Aí a gente pode falar da possibilidade de dano moral à pessoa jurídica e também de dano moral coletivo, desde que esse coletivo seja identificável. Então, o caso que eles trazem muito nas doutrinas constitucionalistas é um caso de um crime de racismo. Se esse crime for veiculado a um grupo específico de pessoas, numa determinada situação, haverá sim a possibilidade desse dano moral coletivo. Mas deve haver uma possibilidade de identificar as pessoas. Se for a toda a coletividade, aí a gente não fala em dano moral coletivo. Claro que vai haver criminalização, mas quanto à questão da responsabilização civil, a gente tem que se guiar por esses parâmetros. E o dano à imagem, ele é a violação de um dos direitos de personalidade, um dos direitos mais principais, se é que a gente pode chamar assim. A gente tem que fazer sempre uma análise de pessoas notórias, necessidade de aferição em caso do nível de notoriedade pessoal. Por que isso? A gente vai tratar depois nos outros incisos quando falar da ideia da proteção à intimidade. Mas basicamente é o seguinte: a intimidade. Espera aí que eu escrevi intimidade. Ela é preservada, é claro. Mas a intimidade de um particular, por exemplo, ela é diferente da intimidade de um político. Então, ou
se quiser, de uma pessoa, de uma celebridade. Então, um exemplo que a gente pode ter na situação é, quanto ao dia a dia de um particular, se esse dia a dia é exposto, você vai ter uma violação, um dano à imagem daquele particular. Mas, por exemplo, um político, em viagens que ele faça, em contatos que ele tenha, existe ali um pouco de interesse da coletividade. Então a gente tem que analisar exatamente a exposição daquela pessoa, a exposição média. Porque há pessoas que naturalmente têm uma exposição maior do que outras. E a gente não pode invocar a proteção do mesmo direito para pessoas que têm uma exposição diferente. Por isso que a análise tem que ser feita caso a caso. Porque a gente não pode permitir que se abuse do direito de entrar na vida dos outros, logicamente, mas a gente também não pode amordaçar a imprensa e o direito à informação de determinadas pessoas. Então, um famoso, por exemplo, que ele está fazendo um passeio em determinado local, é natural que a imprensa tome curiosidade por aquilo e veicule o que ocorreu. E não estará atrapalhando a intimidade daquela pessoa, desde que seja numa média, numa situação em que se analise efetivamente como que aquela exposição se deu. Mas conceitualmente é difícil da gente tecer critérios específicos, universais para atender a pessoas diferentes. Essa é uma impossibilidade e que claro que vai depender de caso a caso. Eu trouxe aqui também o histórico da proteção. Então o primeiro exemplo de proeminência de proteção, ele se deu na Lei da Imprensa, de 1822 na França, criação do delito de opinião e a possibilidade de punição de um jornal por seu espírito. Isso é interessante, porque o primeiro exemplo de proeminência dessa proteção, ele se dá na proteção contrária, não é a proteção da liberdade de expressão, é a proteção efetivamente que à época ocorria de certos setores que não queriam exposição. Então é uma proteção às avessas do que nós entendemos atualmente. De todo modo, é um tipo de proteção. E no Brasil, teve o decreto 4.743 de 23, que ficou conhecida como a Lei Adolfo Gordo. Adolfo Gordo era o nome de um senador. Ele começou com uma lei estadual que propunha repressão de movimentos operários, numa época que tinha muita imigração no Brasil, no começo do século XX, e principalmente em São Paulo, que era onde ele era, por onde ele virou senador. E quando Adolfo ele virou senador, ele propôs essa mesma lei no cenário nacional. E essa lei foi aprovada em 23. Foi uma tentativa de censurar a imprensa, ficou conhecida até como lei infame perante os veículos de comunicação. O direito de resposta ele é previsto desde a Constituição ali do período de Vargas, de 1934. A reparação por dano moral, no entanto, moral, material ou a imagem, só apareceu na Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã. E ele também está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido muito como Pacto de San José da Costa Rica. Eu trouxe até aqui o artigo 14, que é a última parte da nossa aula, no qual eu trago esse pacto. E eu acho bem interessante fazer essa interação com o direito, que aí eu não vou nem dizer o direito alienígena, mas esse direito transnacional. É importante que a gente veja de que acordos o Brasil é signatário e sempre trazer como conhecimento para ilustrar e para tornar a aula ainda mais colorida. Isso está no artigo 14. Para quem nunca leu o Pacto de São José de Costa Rica, ele tem os artigos e tem os números, que funcionam como se fossem os incisos da nossa lei, mas eles tratam como números. Então, o artigo 14 fala do direito de retificação ou resposta, e vai falar o seguinte: no 1, toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral,
essas pessoas elas têm, né, direito a fazer pelo mesmo órgão de difusão sua retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. Então nós temos uma condição aqui do que tem que ser veiculado, os meios têm que ser legalmente regulamentados e deve haver uma publicização, né? Essa informação inexata ou ofensiva tem que ter sido exposta ao público em geral. Em nenhum caso a retificação ou resposta eximirão outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. Bem parecido com a leitura da nossa Constituição. E o 3, para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades e nem goze de foro especial. Essa é uma determinação que a gente não tem na nossa Constituição. No entanto, é importante, porque você imagina se dentro do contexto normativo a pessoa responsável pelas informações veiculadas ela tivesse algum tipo de proteção especial. Então seria o mesmo que eximir a responsabilização dessa empresa e aí a lei ficaria inócua, ela não teria concretização, não teria eficácia alguma, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo continuar gravando, agora com mais assiduidade, após um período aí de afastamento das gravações, por motivos mil que foram muito importantes, mas eu pretendo continuar as gravações aí e dar continuidade na nossa série estudando a Constituição Federal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima.